Olá, boa noite. Estamos aqui gravando uma mensagem importante para você aqui dentro do ar puro, né? Do ar da praia de Ponta Verde, em Maceió, Alagoas. E hoje, aqui é Herbert Lisboa Torres, e aproveite porque eu vou falar sobre como foi ruim o regime militar. Foi horrível. É por isso que chamam de ditadura militar, entendeu? Vocês vão ver daqui a pouco. Antes disso, inscreva-se no canal, aperte o sininho, curta, like. E depois compartilhe. Vocês vão conhecer a verdade escondida sobre a época do regime, da ditadura, né? Ditadura militar que o seu professor mentiu para você desde a década de 80. Vamos ver o que é que o regime militar fez? Vamos lá? Atenção, tá aqui no meu zap para você já pronto. Vou colocar então, veja como foi ruim o regime militar. Vejam, olha lá. Vamos lá, atenção. Vamos comparar com o país de hoje, tá bom? Com o regime depois da hemorragia dos comunistas, deixa FHC, Lula, Dilma e Temer. Vamos lá ver. O Brasil sob regime militar. Olha que coisa horrível, gente. É muito ruim. Este simples trabalho tem como objetivo principal comemorar alguns fatos ocorridos naquele período histórico da nação brasileira para o conhecimento e reflexão da nossa juventude que não vivenciou isso e precisa saber. Eles fizeram a maior revolução industrial do século XX. Pegaram um país com o 45º PIB do mundo e 21 anos depois entregaram aos civis com o 7º PIB mundial. Olha que coisa horrível o regime militar, gente. Que coisa horrível. Com a democracia, que para mim não houve democracia até hoje, tem uma hemorragia que eu chamo de hemorragia da democracia. O Brasil caiu para a 8ª economia e só subiu para a 6ª posição graças ao acordo com a China no esquema dos BRICS. Outras coisinhas que os militares brucutus, horríveis, cavalos, ditadores fizeram pelo país. Vamos lá. Criação de 13 milhões de empregos e tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Olha que coisa horrível, militares. Vocês estão péssimos. Como é que vocês fazem um negócio desse? A Petrobras aumenta a produção de 75 mil para 750 mil barris dia de petróleo. Olha que coisa horrível. E a Petrobras agora está afundada. Caiu completamente por causa dos grandes comunistas como FHC, Lula, Dilma e Temer. Agora a Petrobras é uma sucata brasileira. Vamos lá. Estruturação das grandes construtoras nacionais, porque se produziu, se cresceu muito. O PIB ficou de 14%. O nosso PIB ficou em 14% na era militar. Olha que coisa horrível, não é? Construção de 4 portos e recuperação de outros 20. Mas militares, para que isso? Criar 4 portos e recuperar 20. Olha, como vocês não sabem produzir, não é? Criação da Eletrobras, não precisa, né? Eletrobras. Criação da Nuclebras e subsidiária. Criação da Embratel e Telebrás. Mas vocês são muito incompetentes. Esse regime militar, regime militar não, ditadura militar, não é? Criou a usina Angra 1 e Angra 2, olha, para gerar energia para os brasileiros, olha, que coisa mal feita, não devia ter feito outra coisa. Criar marginalidade lá no Rio de Janeiro, nos morros, não é não?
indústria aeronáutica, naval, bélica e automotiva. Foi criado na ditadura militar. Olha que coisa horrível. É restabelecida a autoridade por 21 anos. Criou Proálcool. Como é que vocês fazem um negócio desse? 95% dos carros do país estavam usando álcool. O álcool, que é biodegradável. Que coisa, mas como é que vocês fazem um negócio desse, cara? Agora a gasolina já está quase chegando a R$5, não é? Ficaria autônomo, porque o Proálcool geraria álcool. O álcool é nosso, nós fazemos e é renovável. Rapaz, vocês militares não sabem pensar, não é? É melhor agora que a gasolina vai lá para cima, onde você compra na Bolívia por menos de R$1, né? Isso, vamos lá. Construída as maiores usinas do mundo: Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá e Itaipu. Olha, vocês construindo usina, as maiores usinas do mundo. É ditadura mesmo, né? É ditadura. É horrível esse regime, essa ditadura militar. Construção disso aí. Exportações crescem de 1,5 bilhões de dólares para 37 bilhões. Para que aumentar a exportação, rapaz? Para trazer mais dinheiro para o Brasil? Para que isso, rapaz? Ô, militar, onde é que vocês estão com a cabeça? Vamos lá. Rede asfaltada de 3.000 para 45.000 quilômetros. Para quê, rapaz? Para o homem deslocado brasileiro de um lado para outro, de 3 para 45.000. Ô, regime militar, foi uma desgraça vocês, rapaz. Redução da inflação de 100% para 12%. Ô, regime militar, tu tá péssimo, rapaz. Você devia ter deixado em 100%. Sem controle do preço, não havia controle do preço. E sem massacre do funcionarismo público. Fomento e financiamento de pesquisa. Para que pesquisa nesse país? Vai pesquisar o quê? Fazer tecnologia, aumentar a ciência, para quê? Aí criou CNPq, FINEP, CAPES. Curso de mestrado e doutorado começaram a acontecer no Brasil. Para quê? Para criar mestre doutor no Brasil? Como é que você está com a cabeça, cara? Pensem direito. Tem que ficar tudo lá, como a alfabetização do Lula. Só escrever o nome, está dito lá na pesquisa, na estatística, de alfabetizado. É só escrever o nome. Ó, criou o INPS, o IAPAS, DataPrev, LBA, FUNABEM, FUNRURAL. Mas para que você criar essas coisas? Só para beneficiar o brasileiro? Precisava não, rapaz. Tem que criar coisa que destrua mais o brasileiro. Tanto militares, tanto presidente militar para fazer um negócio desse. Programa de merenda escolar e alimentação do trabalhador. Olha aí. Para que merenda para as pessoas na escola, rapaz? Vocês é que criaram. Para quê? O menino tem que ficar com fome mesmo, não é não? Não é não botar em rações como tem? E a alimentação do trabalhador. Ué, você não tem... Para que o trabalhador ter alimentação? Para quê? Não tem sentido. Vocês não fizeram nada pelo trabalhador, não foi? Vamos ver aqui. Vamos lá. Continuar aqui, que descer um pouco. Mas ainda tem mais... É só poucas coisas que eles fizeram, né? Vamos lá, aqui. Desceu aqui. Eita, aguardem. É pouca coisa, viu? Vamos lá, criação de várias universidades. Olha aí, gente. Para você que é trabalhador, você que é ser humano do Brasil, brasileiro. Criação do FGTS, do PIS, do PASEP. Foram eles que criaram pra gente. Mas pra que vocês criaram isso, rapaz?
o FGTS, o PIS, o PASEP para o trabalhador, para a pessoa, para o brasileiro. Mas para quê? Para quê? Bom é agora como está. Criação da Embrapa, 70 milhões de toneladas de grãos foi gerado com a criação da Embrapa. Duplicação da rodovia Rio Juiz de Fora e da Via Dutra, que ainda hoje existe. Foi vocês que fizeram? Mas rapaz, devia ter deixado apertado mesmo os carros para passar, em vez de criar essa duplicação, né? Criação da EBTU, deve ser de trem, né? Trem, EBTU, vocês criaram a questão de uma entidade para fomentar o trem. Na época tinha, né? Eu me lembro quando era pequeno em Palmeiras dos Índios que o trem ainda vinha. Eu até andei de trem, agora não tem mais. Né? É melhor não ter mais, não é isso? Não é isso. Implementação do metrô em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Para que vocês fizeram isso? Mas deixa o pessoal apertado só no ônibus mesmo. Vocês fizeram isso para quê? É uma ditadura vocês, afinal de contas, né? Como os comunistas dizem, que não fizeram nada. Criação da Infraero, para controlar exatamente os aviões, aquela questão toda, e vocês criaram. Para que deixa bagunça mesmo nos aviões, rapaz? Para que criaram? Proporcionando a criação e modernização dos aeroportos brasileiros. Galeão, Guarulhos, Brasília, Confins, Campinas, Viracopos, Salvador e Manaus. Vocês fizeram isso para o pessoal ficar melhor para viajar? Para quê, rapaz? Vocês já são da ditadura, né? Fizeram só mal, Brasil. Implementação dos polos petroquímicos em São Paulo, Cubatão, no caso, e na Bahia, Camaçari, que ainda hoje existe. Para vocês que criaram? Para quê, rapaz? Um polo petroquímico para melhorar exatamente a questão do petróleo, da parte química todinha do brasileiro, de tudo para colocar, para gerar emprego. Para quê, meu amigo? Eita, ditadura militar ruim, ai meu Deus. Prospecção de petróleo em grandes profundidades na bacia de Campos, por isso que a gente tem pressão hoje. Mas o comunista disse que foi tudo uma porcaria. Horrível o regime militar. Construção do porto no Maranhão. Construção dos maiores estádios, ginásios, conjuntos aquáticos e complexos desportivos em diversas cidades e universidades do país. Criou o SNI, a ditadura militar, olha. Criou o SNI, criou a Polícia Federal, o Código Tributário Nacional, o Código de Mineração, a Zona Franca de Manaus, onde produzia muitas coisas eletrônicas aqui, lá em Manaus. Eu mesmo comprei muitas coisas na Zona Franca, quando alguém ia para lá, eu pedi para comprar também. Mas pra quê, rapaz? Não devia ter feito isso, não. Criou o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, até isso fizeram. Mas que inutilidade, né, rapaz? Conselho Nacional de Poluição Ambiental, você já estava pensando na poluição ambiental, regime militar, vocês não prestam, pra quê? Deixa ficar mal cheiroso mesmo, entre cheirar gás carbônico. Reforma do TCU, Tribunal de Contas da União, Estatuto do Magistério Superior, olha, vocês até isso fizeram, pra quê pro magistério? Superior, professor, pra quê? INDA, Instituto de Desenvolvimento Agrário. Vocês quiseram fazer um desenvolvimento no campo? Vocês da ditadura militar? Sabe pra quê, rapaz? Pra quê? Devia estar abandonado tudo, pessoal. Criação do Banco Central. Vocês fizeram isso também em dezembro de 64 para controlar todos os bancos. Pra quê, rapaz? Devia deixar a instituição bancária rodando o que tiver, botado juros do jeito que quisesse e ponto final. Ué, que isso, é ditadura militar. Construção de 4 milhões de moradias e criação do BNH, Banco Nacional de Habitação.
Pra que isso, rapaz? Pra ajudar as pessoas a terem casa. Pra que regime... não é regime não. Ditadura. Os comunistas dizem que é ditadura militar. Vocês deixam... Não precisa do povo ter moradia, não. Ué. Regulamentação do 13º salário. 13º salário não era regulamentado, não. Quem regulamentou foi o regime militar. Regime militar não, ditadura, né? Regulamentou o 13º, que é muito ruim para todo mundo, né? 13º é horrível, né? É muito horrível. Vamos lá. Criação do Banco da Amazônia, criação da Sudã, reforma administrativa, agrária, bancária, eleitoral, habitacional, política e universitária. Até agora o Congresso, nesses anos todinhos, não faz 3 reformas, que só fez porcaria nas reformas, em termos gerais. Vocês conseguiram fazer isso tudo? Ah, pra quê, rapaz? Criou a ferrovia da soja. Ora, a gente ficou um dos maiores produtores de soja, ou se não foi o maior, do mundo. Vocês, regime militar, criaram isso pra quê, rapaz? Vocês foram horríveis. Não devia ter criado essa ferrovia para soja, não. Rede ferroviária ampliada de 3.000 para 11.000 quilômetros. Para quê? Para o pessoal andar de trem. Deixa o pessoal andar a pé mesmo. Ô, regime militar. Ô, vocês não fizeram nada. Aumentaram de 3 para 11.000 quilômetros. Ferrovia. Frota mercante de 1 para 4 milhões de TDW. Isso eu não entendo não, mas foi o aumento de 1 para 4. Corredor de exportações de Vitória, Santos, Paranaguá e Rio Grande. Vocês fizeram isso também? Um corredor para exportação, para vender para fora. Para que? Não precisa não, rapaz. Nós não precisamos do dinheiro de fora para enriquecer o Brasil, não. Oh, inocência. Só mesmo militar para ter uma inocência dessa, né? Vamos lá. Matrículas do ensino superior de 100 mil em 1964 para 1,3 milhões em 1981. Rapaz, vocês fizeram matrícula do ensino superior subir de 100 mil para 1,3 milhões em 1981. Para quê? Esse pessoal não precisa de nível superior, não. Ô regime militar, vocês foram muito ruins, duros. Mais de 10 milhões de estudantes nas escolas, que eram realmente escolas. Não é como agora não, que é uma bagunça. É uma doutrinação comunista. O bom é a doutrinação comunista, o cara não aprender nada, sair lá vagabundo, não quer nem trabalhar. Estabelecimento de assistência médico-sanitária de 6 para 28 mil. Pra quê, rapaz, fazer um negócio desse? Assistência médico-sanitária, aumentar isso para ter mais condições, melhoria de vida das pessoas. Errado. Criou-se o crédito educativo, o crédito para o cara estudar. Para que vocês criaram, rapaz? Manda ele trabalhar lá para ver se paga mesmo. Você criou o crédito educativo, regime militar. É muita maldade, né? Dando condições para o cara realmente estudar. Projeto Rondon, vocês criaram o Projeto Rondon. Criaram até o Mobral para alfabetizar as pessoas, realmente? Pra quê, rapaz? Não devia, não devia. Bom, vamos lá. Tornou-se o maior cobrador de impostos do mundo e é infectado de todos os tipos de escândalo atualmente. Não é verdade, não. O Brasil não está com escândalo, não, né? Cria aqui imposto sobre a importação de produto estrangeiro, aí vai. Imposto estaduais, tem um rodo aqui de imposto. O maior cobrador de imposto do mundo atualmente é o Brasil. Que coisa lamentável, né, rapaz? Ô regime militar, vocês fizeram tudo isso para o bem do povo brasileiro? Não precisava. Onde é que vocês estavam com o miolo da cabeça dos militares? O bom é agora, que a violência urbana, matando gente. Só o ano passado,
Olha, saibam, mataram 60 mil brasileiros. E só uma pessoa do comunismo é que faz uma comoção, um luto nacional. Essas outras pessoas não têm direito não, vale menos. Já ontem morreu em Chapecó um PM, não merece comoção, luto não. Quem merece é um pessoal do comunismo, entendeu? Os comunistas que valem, são seres superiores a gente, tá? Bom, saindo do lado irônico da situação, eu quero que vocês, antes de tudo, terminar esse vídeo, repensem o que os seus professores e os livros contaram desde a década de 80. Uma mentira trágica sobre o regime militar, dizendo que foi uma ditadura. Não houve nem golpe militar, que houve vacância no poder. Se não tivesse entrado os militares, os guerrilheiros comunistas teriam invadido e tomado o poder em Brasília. Tá? E teve uma vacância na presidência. Foi colocado o regime. E já viu o ditador entregar o poder, cara? Eles foram os presidentes militares e depois abriram para a democracia. Abriram para fazer, para terem lá. E nós temos a democracia hoje, nós temos justiça social, temos esse crescimento que a gente viu agora, aquele PAC que não serve para nada, pátria educadora, que considera o cara alfabetizado só o cara que sabe fazer o nome. Então os seus professores e livros, tomem cuidado, mentiram bastante. Outra coisa, você já viu, Fidel Castro tomou o poder em Cuba, não saiu do poder, morreu e ficou no poder. E Fidel Castro era o sétimo, salvo engano, mais rico do mundo. Um cara que é presidente de Cuba, de um país comunista, era mais rico do que a rainha da Inglaterra. Só pedia para os sheiks lá do petróleo. Você sabia disso? Veja lá como tá. O Maduro, o Hugo Chávez, morreu no poder, comendo todo o dinheiro público, o povo passando fome na Venezuela. E agora esse Maduro, que está continuando o mesmo regime, destruindo. Lá na Bolívia, roubaram 2 refinarias da Petrobras, um acordozinho entre Lula e o Evo Morales lá. Fizeram acordinho, ganharam dinheiro por fora. E a Petrobras do Brasil, o Brasil não fazer nada. A Petrobras não é do Lula não, é do povo brasileiro. E o Evo Morales tomou 2 refinarias que estavam lá na Bolívia. E você acha que isso é legal? Lula hoje é um dos caras mais ricos do mundo. Roubou de todas as formas. E toda a equipe, todo o grupo dele é assim. Por isso que eu disse a vocês, e ninguém vai dizer isso a vocês, eu sou o primeiro a dizer. O comunismo é a forma mais brutal de capitalismo. Porque o povo vira escravo, lascado lá embaixo, ganhando pouco, e a elite fica podre de rica lá em cima. Tá? Um dia desse eu vi a foto de Evo Morales no seu jatinho particular, um país como a Bolívia, tomando, salvo engano, era um champanhe com os pés em cima da outra cadeira. Não podres de rico. E a gente atura esses caras destruindo o Brasil, destruindo as religiões, destruindo a família. A gente precisa reagir, você precisa sair do seu comodismo, porque nesse comodismo a gente vai perder nosso país. Tá? Então eu espero vocês, o canal do professor Herbert Lisboa Torres, vá lá, inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se, não esqueça não, curta, dê seu likezinho, like, e compartilhe com muita gente, porque essa mentira plantada desde a década de 80 precisa ser desmascarada. Você, principalmente jovem, tem o direito de saber a verdade sobre isso. E plantaram uma mentira. Não houve ditadura, houve um regime militar que entregou o poder.
Olha lá em Cuba se entregou o poder. Olha lá na Coreia se o cara entrega o poder. Olhe lá também na Venezuela e Bolívia se entrega o poder. Entrega não. São ditadores, rouba. Por isso que eu disse, é uma forma camuflada de pior tipo de capitalismo que existe, que rouba todo o dinheiro público, mantém toda a estrutura pública sob regime dele, controle deles, ficam podres de rico e embaixo lá a ralé que tem lá, como em Cuba. Cuba tem a poupança alimentar, que é um saco de arroz com algumas coisinhas, que você todo dia tem que comer aquela coisa. Então, se você não lutar por esse país, ficar só olhando, só vendo as coisas acontecerem, não apoiando a Lava Jato, a Polícia Federal, as pessoas estão lutando contra isso, contra a corrupção, contra essas maldades da pedofilia, ideologia do gênero, doutrinação comunista na escola. Esses professores são piores do que guerrilheiros. Sabe por quê? Porque um guerrilheiro, por exemplo, comunista, pode matar 5, 6 pessoas, né? E um professor desse, covarde, aproveitando da inocência, da ingenuidade dos alunos, pode dar aula a 50 pessoas em cada turma. Vamos supor que ele dê 4 turmas. Dá quanto? 150 pessoas alienadas de lavagem cerebral por esse professor. Esse professor é mais criminoso do que um guerrilheiro, porque essas pessoas vão ficar tão fanáticas sobre isso, giram a religião, o cara trabalha de graça, vai lá, arrisca a vida em prol dessa questão. E vou dizer, para finalizar, o regime no mundo inteiro, desde a história da humanidade, que mais matou gente no mundo foi o regime comunista. Matou mais do que o nazismo, matou mais do que o fascismo. Então o comunismo foi o regime que mais matou gente no mundo. Acordem, vocês precisam sair da zona de conforto e lutar pelo nosso país, porque senão a gente vai virar uma Venezuela, vai passar todo mundo passando fome. Existe até uma técnica que estão querendo usar agora no Brasil, é comunismo via impostos. Aumenta tudo que é impostos, aumenta todos os produtos, todo mundo se lasca, né? Se dá mal. Aí é outro tipo de comunismo. Eles ficam lá ricos com todo o dinheiro público e aumenta todo tipo de imposto. No momento de aumentar o imposto, inclusive para a CNH, para você fazer a escola, para tirar carteira. Aí um movimento nacional que a gente fez, estou falando do povo brasileiro, anulou a resolução, parece que é do CONAMA, e muitas outras coisas. Estão tentando agora impor a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, que o Lula não seja preso. Qualquer brasileiro que rouba galinha, tem uma senhora no interior da Bahia que roubou uma lata de leite no supermercado, ficou presa 3 meses para dar sustento à sua filha em casa. Esse cara já foi condenado, já foi recursado e perdeu e continua livre aí. Ainda foi para o Rio Grande do Sul essa semana, foi vaiado por tudo que é lado, para tudo, até boneco do presidiário fizeram. E o Agnaldo Timóteo cantou, aquela pessoa que não merece ser chamada de pessoa, ainda esculhambou com o povo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dizendo que o povo desses 3 estados eram ingratos ao Lula. Ingratos de quê, rapaz? Ingrato de ter roubado o país, de ter roubado bilhões, de todas as formas ele roubou o grupo dele, e querendo desmontar a sociedade brasileira. Então saia da sua zona de conforto para o seu bem. Estou lhe falando, se una a outras pessoas que a gente precisa mudar esse país. Tá bom? Muito obrigado. Eu sugiro que você veja esse vídeo no nosso canal pelo menos umas 4 vezes, para você ver como foi o regime militar. E lá naquele texto não tem dizendo não, que na época do regime militar nós não tínhamos violência urbana não. Nós não tínhamos violência urbana não. Não tinha esse negócio de narcotráfico, essa coisa aqui não. Não tinha não.
Eu em Maceió, eu morava em Maceió, eu dormia de porta aberta, janela aberta, não tinha nada. Bandido, se tivesse, acabava-se, tá? Então pense sobre isso, que nós precisamos expurgar esses comunistas e esses corruptos, botar ele na cadeia ou mandar ele... Olha aí, o Wagner Moura, Wagner, cara de pau, comunista, vai fazer um filme com dinheiro público nacional da Lei Rouanet, do guerrilheiro Merenguela. Foi aquele que fez a guerrilha na década de 64. E sabe para onde esse cínico foi? Não foi para fazer o filme lá em Cuba, não. Nos estúdios de Cuba, da Bolívia, da Venezuela, da Coreia do Norte, não. Ele foi para os Estados Unidos. E os 3 cantores, que eu não vou dizer o nome não, na época da ditadura, que estavam no exílio, sofrendo porque estavam no Brasil, e 3 comunistas. Aí eu pensei que eles teriam ido para a União Soviética, naquela época era comunista, a Albânia era comunista, Cuba era comunista naquela época. Sabe para onde esses 3 cantores são muito famosos, que fizeram muitas músicas nessas décadas pra gente, que comeram pra caramba o dinheiro da Lei Rouanet. Sabe para onde eles foram? Para nenhum país comunista. Foram para Londres e Paris. Os 3, você sabe quais são os 3. Foram para Londres e Paris curtir lá, dizendo que estava sofrendo, fora do Brasil, queria estar aqui, não sei o que lá. Vieram para cá e comeram tudo da Lei Rouanet, junto com a turma, com a panelinha, que é comunista também. Tá bom? Muito obrigado. Eu sugiro que você assista esse vídeo umas 3 a 4 vezes para ter fundamentação para falar para as pessoas. Ditadura e golpe militar nós não tivemos no Brasil. É mentira. Isso foi colocado nos livros, como foi colocado que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. É uma mentira. Todo mundo sabe que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Ele só oficializou a descoberta. Ele não descobriu o Brasil. Antes dele tiveram holandeses, franceses, espanhóis, holandeses, fenícios, celtas aqui. E há quem diga, novos estudos, que os índios vieram depois, teve outro tipo de povo aqui no Brasil. Mas isso não importa agora. Então, você já não aprendeu num livro de história brasileira que quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, não é? É mentira. É mentira. Nós precisamos ensinar a verdade. A verdade foi ocultada pelos comunistas sobre a época militar. Não houve nada disso que eles estão dizendo. Houve alguns excessos, como qualquer regime tem excesso, como agora. Agora, você quer comparar 60 mil mortos no Brasil o ano passado. Só esse ano já morreram, salvo engano, de 20 a 40 PMs no Brasil. Olha lá, no Rio de Janeiro. Cadê a comoção social? Cadê a passeata de comoção? Cadê a passeata de comoção pelo Uber que estava com essa menina que morreu recentemente? Onde é que está? Cadê as passeatas para o pessoal? Façam para os PMs que estão usando a sua vida para tentar salvar a gente, salvar um problema que nem dele é. Está indo lá recebendo a bala. E quando está de folga, pior, ele se torna mais vulnerável ainda. Ontem, o que morreu ontem, foi em Chapecó, se não me engano, foi tentar resgatar uma caminhonete roubada. Estava de licença, estava de folga. E mataram ele. Você viu algum movimento aqui nacional para comoção dele? Essa rede que engana, a rede fake news maior do Brasil, que mente o tempo todo, deturpa todos os fatos, todinho, fez algum momento de comoção para ele? Que ela já sabia, foi ontem isso. A rede fake news brasileira fez,
Não. Por quê? Porque também está do mesmo lado. Então, muito obrigado. Eu estou aqui na praia de Ponta Verde, quase perto da Jatiuca, curtindo isso, mas foi um tema muito sério. A gente fala de outras coisas também aqui também, mas isso serve para a juventude e serve para a maioria dos brasileiros que aprenderam nos livros que foi ditadura. Esses autores, esses escritores precisam serem processados por mentirem. Tá? Eles mentiram num livro de história que foi batido em todas as escolas nacionais e outros livros avulsos que não são de escolas. Essas mentiras, esses escritores que mentiram precisam ser criminalizados pelo Ministério Público Federal, porque mentiram a história. Isso é uma vergonha a um escritor, né, que diz que é de respeito, que é um historiador, e quantas mentiras tem nesse Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Então veja lá no canal, professor Herbert Lisboa Torres. Um grande abraço para você. E o local é esse. Eu sempre crio um local interessante para fazer as matérias. Não é nem sempre no estúdio.